Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Povo de Deus, tudo bem com vocês? Ai, gente, cansei. Pois é, estou aqui para falar com vocês, a gente falar um pouco sobre a palavra, né? Já gravei alguns vídeos sobre a palavra devocional, tem uns vídeos aqui no canal. E eu tava fazendo devocional com o meu filho, né, que eu ensino e ajudo ele a fazer o devocional para ele entender a palavra de uma forma mais profunda, né, tipo assim. E aí eu ajudo ele. Os meus cabelos salientes aqui. E aí eu estávamos fazendo devocional. Eu tava fazendo devocional junto com ele. E a gente estudando, e eu explicando, ele já tinha estudado sobre Zaqueu, né? E eu já li sobre a passagem de Zaqueu, mas quando a gente estava aqui estudando, eu explicando para ele, as coisas, o Espírito Santo ele vai revelando, ele vai mostrando, né? E como eu já falei em outros vídeos, o Espírito Santo ele vai abrindo o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa mentalidade, vai nos dando discernimento, né? E aí eu falei assim, eu vou falar no meu momento nas escrituras, que é o nome do meu devocional, eu vou falar a respeito de Zaqueu, um pouquinho a respeito de Zaqueu. E aqui, tô com a Bíblia do meu filho, tem várias Bíblias, gente, tem várias Bíblias. E eu estou com uma delas aqui, essa daqui, ó, a Bíblia, ó, minha unha quebrada. A Bíblia da garotada. Essa Bíblia é muito legal, é ilustrada, ó, é lúdica. E aqui estávamos estudando aqui, ó, Jesus e Zaqueu. E aí, eu achei bem interessante, porque tem coisas que a gente vai estudando, que a gente vai compreendendo à medida que a gente vai buscando, estudando, se aprofundando. E o Espírito Santo, ele faz isso, né? À medida que a gente vai estudando, vai se interessando cada vez mais pela palavra, a busca do entendimento, aí ele vai abrindo o nosso entendimento. E eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui como tá na Bíblia do meu filho. Tá aqui na passagem, aqui, ó. Eu vou ler aqui na Bíblia dele. Que a Bíblia dele, eles colocam, na Bíblia do meu filho, eles colocam uma parte daquele texto, eles colocam um resumo para a criança ler e ela compreender sobre o que se fala, sobre o que se trata daquele texto. Por exemplo, aqui fala Jesus e Zaqueu, tá no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Então aqui eles faz um resumo e coloca aqui de forma ilustrada, de forma bem reduzida e com uma linguagem que a criança ela possa entender. E aqui eu vou ler, ó, Jesus e Zaqueu, eu vou ler como está na Bíblia do meu filho. Porque na nossa Bíblia, que geralmente eu estudo, ele tá mais longo, né? Tá a leitura, o texto completo. E aqui tá mais reduzido, tá resumido. E aqui eu achei interessante, falar assim, vou gravar um vídeo do devocional que a gente estudou, né? Aqui fala assim, onde quer que Jesus pregasse, multidões de toda parte se juntavam para ouvir seus ensinamentos. As pessoas o amavam e queriam ouvi-lo falar de Deus. Jesus se importava especialmente com o sofrimento de pessoas, como Zaqueu, o rico chefe dos publicanos que cobrava impostos. Jesus se hospedou na casa dele, pois sabia que Zaqueu estava arrependido e queria salvar. Vocês percebem que tá de forma reduzida, resumida também. E aqui, quando a gente estava estudando aqui, eu e ele aqui na mesa, aí eu percebi. E aí o Espírito Santo começou a revelar através dessas ilustrações aqui, ó. Nessas ilustrações aqui, ó. Jesus passando, Zaqueu
subindo na árvore. E aqui, ó, tá vendo? É ilustrado. Ó, eu acho que vocês conseguem ver. E aí, à medida que a gente tava estudando, eu e ele, e eu explicando pra ele sobre Zaqueu e tudo, tem coisas que ele já sabia, porque ele sempre vê, ele sempre assiste coisas assim bíblicas, e aí, eu olhando aqui, eu falei assim, olha que incrível, filho. Eu falando assim, olha que incrível. Para você ver que Jesus não estava passando, não passou ali por acaso, porque não, as coisas de Deus são propósitos, né? Jesus não estava passando ali por acaso, Zaqueu não subiu na árvore por acaso, tinha um propósito. O convite que Jesus fez a Zaqueu, Jesus falou que ele ia na casa de Zaqueu. Só que isso não é uma mera coincidência, isso não é um acaso, isso não só foi um convite. Tinha algo muito profundo. Tinha algo muito profundo nas entrelinhas. Porque e até eu expliquei para ele, e a gente comentando assim quando a gente terminou de fazer a leitura, e eu falando, filho, ó, tem uma frase que costumo falar assim, ó, que todo lugar é comum até Jesus passar. Então aquele lugar onde Jesus passou, que Zaqueu subiu na árvore, que Zaqueu estava ali, era comum até ele passar. Não foi comum, não foi uma passagem comum. Então, como eu estava falando, não foi uma coisa comum, não foi uma coisa assim, nossa, foi por acaso que Jesus passou ali. Ah, Zaqueu queria muito ver Jesus. Tinha um propósito, gente. Onde Jesus passa, as coisas mudam. Zaqueu era um cobrador, aqui fala assim, ó. Olha, aqui fala assim, ó. Jesus se importava especialmente com o sofrimento de pessoas como Zaqueu, o rico chefe dos publicanos que cobrava impostos. Aqui o problema não é Zaqueu ser rico. Aqui o problema não era ele ser cobrador de impostos, porque existem as pessoas que cobram os impostos. Por exemplo, a gente paga impostos e a gente é cobrado por esses impostos. A questão que a Bíblia fala sobre Zaqueu é o fato de ele cobrar impostos mais do que ele devia cobrar. Então, o problema aqui não era Zaqueu ser rico. O problema aqui não era Zaqueu cobrar os impostos. Era ele ultrapassar os limites. Zaqueu precisava ter esse encontro com Cristo. Zaqueu precisava de mudança. Zaqueu precisava de uma transformação. Zaqueu precisava aceitar o convite de Jesus, porque o convite de Jesus não era só aquele convite, Zaqueu, eu vou lá na tua casa, tá bom? Zaqueu, eu vou lá almoçar na tua casa, eu vou lá jantar com tio na tua casa. O convite não era essa coisa comum, essa coisa normal. Era um convite para a mudança, para a transformação, para a salvação naquele dia. Naquele dia, prestem atenção, naquele dia, Jesus, por isso que na passagem, em Lucas, por isso que fala assim, que teve salvação, né? Lá na passagem fala, hoje teve salvação nessa casa. Vocês perceberam que o convite de Jesus não era um convite comum? Tinha propósito. Deus tinha algo para fazer na vida de Zaqueu naquele dia. O fato de Zaqueu ver Jesus, subir na árvore para ver Jesus, porque ele, segundo o contexto, né, Zaqueu era baixinho, pequeno, então ele precisava subir, porque também tinha muita gente. A multidão estava ali, as pessoas estavam ali. E vocês percebem que aqui no início, no início da leitura, onde quer que Jesus pregasse, multidões de toda parte se juntavam para ouvir.
seus ensinamentos. As pessoas o amavam e queriam ouvi-lo falar de Deus. Olha só, e naquele momento que Zaqueu estava ali, tinha muita gente reunida ali, porque as pessoas gostavam de ouvir Jesus falar de Deus. Então, tava aquela aglomeração de pessoas. E Zaqueu subiu na árvore para poder enxergar melhor. E Jesus, ele tinha todo o poder de discernimento, ele tem o poder de discernir, quando Jesus veio aqui na Terra, ele foi 100% homem, mas 100% Deus, então ele tinha um poder. E aí, o que é que acontece? Jesus passou por ali, porque ele tinha uma obra para fazer na vida de Zaqueu. Ele tinha uma obra e ele fez, e Zaqueu se arrependeu daquilo que ele fazia, porque, como eu falei, o problema não era Zaqueu. O problema não era Zaqueu ser rico e ser cobrador de impostos. O problema é que Zaqueu estava fazendo algo que não estava de acordo, que não estava certo, que era cobrar mais do que ele devia cobrar. Isso se chama o quê, galera? Isso se chama o quê? Nós chamamos isso de quê? Quando uma pessoa, ela cobra, ela quer reter, ela quer pegar para ela aquilo que não é dela. Qual o nome disso, Brasil? Qual o nome disso, povo de Deus? Vocês entenderam? Então, Zaqueu precisava de um conserto, Zaqueu precisava de uma transformação, Zaqueu precisava de uma mudança na vida dele. E Jesus fez isso. Jesus passou naquele lugar, viu Zaqueu, convidou, fez o convite, Zaqueu aceitou, Jesus foi na casa de Zaqueu. Olha só, Jesus foi na casa de Zaqueu. A mudança tinha que ser de dentro para fora. Olha que forte. Olha que forte, gente. A mudança tinha que ser de dentro para fora. E houve a mudança. Zaqueu se arrependeu, se consertou, se alinhou e o milagre aconteceu. Então eu achei bem interessante e eu comecei a entender coisas assim bem mais específicas, bem assim nas ilustrações. Eu aqui estudando com meu filho a palavra, fazendo devocional, e eu olhando aqui para as ilustrações, e o Espírito Santo me mostra muito coisas, em sonhos, em visões, e eu olhando aqui para a ilustração, e o Espírito Santo foi começando a falar sobre algumas coisas que estavam nas entrelinhas dessas ilustrações. E é bem interessante. Claro que tem muito mais coisas e coisas muito mais profundas. Mas eu quis falar para vocês a respeito dessa parte aqui, do convite, da transformação através desse convite, da mudança através desse convite, da transformação através desse convite. Zaqueu aceitou, Jesus foi, fez a obra, fez a transformação, a mudança que Zaqueu precisava. Ele precisava. E é isso, gente. Eu achei bem interessante, quis gravar um vídeo, falar com vocês, porque eu sempre estou falando aqui a respeito da palavra, enfim. Eu achei bem interessante sobre quão é importante reconhecermos que quando estamos errados, procurar nos consertarmos, nos alinharmos, porque Deus se agrada, Deus se alegra quando a gente reconhece que a gente errou, que a gente falhou e que a gente quer uma oportunidade, que a gente quer mudar. E Zaqueu aceitou o convite, Zaqueu aceitou ser transformado, aceitou ser consertado, aceitou a mudança na vida dele. E isso é muito forte, isso é incrível, isso é maravilhoso. E como nós precisamos aprender com a passagem de Zaqueu. E vocês perceberam, se vocês analisar, eu tava assim, ó, analisando o título daqui, ó. O título daqui, que tá na Bíblia do meu filho, ó. O título tá Jesus e Zaqueu.
Olha só o que eu analisei. Eu não sei se vocês já fizeram essa análise, já entenderam, já descobriram. Mas olha só, o título daqui da Bíblia. Outra coisa que também eu prestei atenção e que o Espírito Santo falou muito forte ao meu espírito a respeito disso. Um detalhezinho que eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já analisaram, se o Espírito Santo já falou com vocês a respeito desse detalhe. É um detalhezinho bem interessante e às vezes pode até passar despercebido, mas quando o Espírito Santo ele quer revelar, ele revela, ele fala. Prestem atenção, o título daqui da passagem é Jesus e Zaqueu. Vocês percebem que Zaqueu aqui, ó, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus passar. Tinha multidões, tinha aglomerações e Zaqueu era assim, não podia, não dava para ele conseguir, ele queria ver e por isso ele subiu na árvore, mas também olha só o que isso nos mostra, olha o que isso também nos revela, a questão da nossa pequenez. Vocês percebem que é bem interessante porque aqui é como se Zaqueu estivesse representando nós na nossa pequenez, como precisamos de Jesus, que ele é grande, ó, Jesus e Zaqueu, Jesus grande, poderoso, maravilhoso, que pode fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina, e Zaqueu como o pequeno, o necessitado da misericórdia, da graça. Nós somos pequeninos. Olha que mistério, que coisa maravilhosa. Jesus fala dos pequeninos dele. Gente, isso é muito forte. É muito forte. É muito real. É emocionante, né? Quando o Espírito Santo revela as coisas pra gente. E olha só, Jesus, grande, poderoso, que faz infinitamente mais o que a gente nem imagina. E Zaqueu, o título, Jesus e Zaqueu, Jesus o grande, o poderoso, que pode mudar, que pode transformar. Zaqueu pequeno, que necessita do grande, que necessita da misericórdia, do amor, do perdão, da transformação, da mudança do grande que é Jesus. E Zaqueu representa, Zaqueu, ele era o pequeno, o pequenino, o necessitado, o que precisava da misericórdia. E nós somos pequeninos que necessitamos da misericórdia do Pai. Olha só que interessante, né? E Jesus nos chama de pequeninos. Jesus fala na palavra, ai daqueles. Jesus fala, ai daqueles que fazem os meus pequeninos tropeçarem, pecarem. Olha que forte. E aí, Jesus fez a obra maravilhosa, linda na vida de Zaqueu. E ele faz na minha e ele faz na sua. E você está aceitando o convite de Jesus para sua casa? Eita glória, eita que mistério, hein? Jesus, você está aceitando o convite de Jesus para Jesus ir na sua casa, fazer uma mudança, uma transformação? Eu oro todo dia pedindo para que Jesus me visite a minha casa, para que haja transformação, mudança todos os dias, porque somos falhos e pecadores, mas necessitamos da graça do Senhor. E nós estamos aceitando o convite de Jesus para nossa casa, para que haja mudança, transformação. É isso. É sobre isso essa palavra é sobre isso que eu queria falar com vocês. Então, recebam essa palavra em nome de Jesus, que Jesus visite a casa de vocês, a vida de vocês, as coisas que envolvem vocês e que haja mudança, transformação, abundância, prosperidade, bênção do céu e a presença de Deus. Que nunca falte, jamais falte a presença de Deus na vida de vocês. Um grande abraço, beijo, até a próxima. Tchau, pessoal.